Solange, a influência dos movimentos artísticos, ela está restrita ao momento histórico em que eles acontecem, ou nós podemos falar dessa influência em outros períodos? Quando a gente olha para o tempo e as produções artísticas, a gente pode ter dois olhares, né? Um, pela linha do tempo, que é uma linha cronológica, né? E a gente pode pensar nesse tempo contado cronologicamente, que veio da ideia, né, grega, que é dessa mitologia grega do Titã, né, que é o Titã Cronos, que ele come o próprio filho. Então a gente sente isso no dia a dia, né? Quem já não sentiu o tempo nos devorando? Acho que a gente sente isso todos os dias, né? Ele nos consome, nos devora. Então é essa sensação que o tempo cria, mas o tempo ao mesmo tempo consome. Mas ele deixa ali registrado os acontecimentos. E deixa onde? Nessa história, né? E essa história é contada em meses, anos, dias. Então tem uma forma de contar essa história. E ela é registrada aí em tempos, né? Idade Média, pré-história, Renascimento. Então você pode olhar para isso e contar essa história da arte para os alunos. Porém, muitas vezes esse aluno se sente distanciado dessa história, ela não é significativa. Você pode colocar esse aluno como sujeito da história, para fazer sentido para ele. Aí ele pode vir com o tempo dele, né? Então ele pode fazer parte com o seu nascimento. Então no momento que ele surge nessa história, nessa linha do tempo, antes dele ou depois dele, o que tinha acontecido? Então, no ano que ele nasce, o que estava acontecendo na arte? O que aconteceu 10 mil anos antes, 100 anos antes, o que aconteceu depois que ele nasceu. Então ele se coloca enquanto sujeito nessa história. E aí surge um sentimento de pertencimento. Esse sentimento é fundamental para você entender o mundo, entender as coisas. Então quando você trabalha com a linha do tempo, mas coloca o aluno como participante desse tempo e participante dessa história, ele vai entender. Mas se ele ficar só ouvindo que na pré-história, na Idade Média, aconteceu isso, aquilo, isso fica muito distante dele, não tem significado. Mas existe um outro jeito de também olhar para a história da arte, como um curador. O professor pode ser um curador. Ele olha para essa produção artística, elenca algumas produções significativas e trabalha com outro tipo de tempo, que é o tempo Kairos. Kairos é um outro personagem da mitologia grega que lida com um significado, é o tempo significativo. É aquele tempo que a gente passa com os amigos, que parece que a gente passou rápido demais, sabe? Já é essa hora, está na hora de ir embora, nossa, nem vi o tempo passar. Então, esse tempo Kairos, que é aquele tempo que os artistas estavam juntos produzindo, aquele tempo significativo, é o tempo poético da produção, é o tempo da inspiração, é o tempo da escolha do tema, da materialidade, é como se você entrasse no tempo dos artistas, esse tempo da criação da poesia dos artistas. E aí o aluno também mergulha nessa poética, para entender o processo de criação das obras. Esse é um tempo bastante interessante de trabalhar com os alunos. É como ser um curador mesmo, então você pode escolher determinadas obras, fazer relações, então eu posso fazer uma relação com a arte, ter um muro como suporte. Então na pré-história tinha um muro como suporte, aqui na cidade, as linguagens da cidade, né, o grafite usa o muro como suporte, e a gente tem a parede como suporte em épocas muito distintas, e eu posso colocar essas obras junto e falar da materialidade, né, do suporte, a parede, o espaço onde eu habito, eu também pinto. E aí eu faço relações entre diferentes contextos. E eu trabalho com esse tempo significativo de um lado e do outro, e o aluno também começa a entender esses processos. Então eu posso trabalhar por contextos ou por linha, mas eu preciso sempre trazer o aluno para esses tempos, porque senão ele não constrói sentimento de pertencimento, de ser sujeito da história, da vida, do tempo.